Boa noite, espero que vocês estejam muito bem. Vamos dar continuidade, estamos aqui para mais um vídeo. Muito feliz, sempre muito feliz, porque falar da Bíblia, e da relação entre a Bíblia e a contabilidade é bom demais, né? Espero que vocês estejam gostando e vamos agora ao nosso próximo conteúdo, a nossa próxima relação que nós encontramos entre a Bíblia, a história que a Bíblia nos conta, a palavra que a Bíblia nos conta e a contabilidade. Vamos dar continuidade ao livro de Gênesis. E aí hoje nós seguimos, vocês lembram que no vídeo anterior nós conversamos a respeito da destruição da civilização, mas da manutenção da vida através de Noé e dos seus familiares e daqueles animais que estavam com ele na arca. Noé ele foi guardado, foi preservado em vida, porque diante de Deus ele foi encontrado justo, bem diferente do que estava acontecendo na civilização na época, que tinha se desvirtuado, que tinha se afastado do plano que Deus tinha traçado para a humanidade. E aí paramos no capítulo 6, né? Se vocês assistirem, quem não está assistindo, fica a dica, assista lá no Contabilmente Falando, já temos 2 vídeos, desde o capítulo 1, a partir da história da criação, né, contada no livro de Gênesis, contada pela palavra de Deus para nós. Então, no capítulo 7 de Gênesis, Noé e sua família entram na arca. Ele vai relatar o momento em que Noé e a sua família entram na arca, em que o dilúvio cai, em que todo ser vivente que estava na terra é destruído pelas águas do dilúvio, porque choveu 40 dias e 40 noites cerrados. E no capítulo 8, a Bíblia nos conta o tempo, né, em que começaram as águas do dilúvio a baixar sobre a terra. E a Bíblia nos vai contar como se deu todo o processo em que as águas do dilúvio elas começaram a baixar sobre a terra. No capítulo 8, a Bíblia ela vai contar que o Noé saiu e ele, em alguns momentos, para se certificar de como o nível da água estava baixando, porque a terra ficou toda acumulada de água, a Bíblia ela vai nos mostrar como Noé ele conseguiu captar a informação de que o nível da água estava baixando, até porque os únicos seres viventes naquela época, naquele tempo, eram os que estavam na arca sobre a terra, né? Os únicos seres viventes na terra naquele tempo. No capítulo 9, e aí nós entramos no conteúdo central em que nós queremos também relacionar com a Bíblia, Deus mostra a aliança dele com Noé. Após Noé ter saído da arca com a sua família, né, no versículo 13 do capítulo 8 de Gênesis, esse bloco de versículos, a Bíblia nos conta como se deu o processo de Noé. A arca ela parou em um determinado local e a família de Noé foi retirada, assim como todos os animais. E aí no capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé. O que foi essa aliança? Deus nos conta, né, a palavra nos conta que Deus conversou com Noé e ele disse, né, a Noé: olha, Noé, eu não vou mais destruir a civilização que se desenvolver a partir de você com a água. Nós vamos encontrar esse especificamente que Deus fala, isso que eu estou falando a vocês, que Deus falou e que a Bíblia nos conta no versículo 11. Deus disse assim, né: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. No 12, disse Deus, aí Deus deu um sinal, para que esse sinal servisse de memorial em relação a este pacto que Deus fez com a humanidade. Disse Deus, no versículo 12, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Perpétuas gerações, é um pacto eterno. No versículo 13, porém nas nuvens o meu arco, este será por sinal, né? Porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim, Deus diz, e a terra.
E no versículo 14, Deus diz ainda mais assim: sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a terra, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este, o arco, é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então esse é o sinal, o arco-íris, que Deus coloca quando nós observamos e que aparece sobre a terra nesse período em que chove e que faz essa chuva. Esse é o grande sinal da promessa e do pacto que Deus fez com a humanidade. Relacionando, que não iria mais destruir a humanidade com água, relacionando a contabilidade, nós verificamos uma relação bilateral entre Deus, entre Deus e os homens. Aliás, nós verificamos uma relação em que Deus configura unilateralmente, dizendo: olha, eu não vou mais destruir, e vocês celebram junto comigo essa minha promessa. Então daí a gente já vê a relação entre dois indivíduos, em que hoje, na contabilidade, se nós formos prestar atenção, toda a informação gerada pela contabilidade, ela parte do relacionamento bilateral entre quem detém o controle e aquele em que se vai se utilizar da relação que existe, da relação de negociação que existe entre um lado e o outro. Então, esse é um dos aspectos que nós relacionamos. E aprofundando ainda mais no capítulo 10 de Gênesis, a Bíblia conta sobre os descendentes dos filhos de Noé. A Bíblia ela vai contando a civilização que foi sendo desenvolvida a partir deste pacto que Deus fez com Noé. E no versículo 11, a Torre de Babel é a outra relação que nós vamos fazer com a contabilidade aqui. No versículo 11, a Torre de Babel, com o desenrolar da civilização, eles foram desenvolvendo negociações, foram desenvolvendo relação entre todos, até porque todos tinham uma forma de comunicar-se, todos falavam a mesma língua. E aí o povo ele decidiu fazer uma torre, né, que subisse até o céu. E vocês vão encontrar, gente, essas informações no capítulo 11 de Gênesis. E aí eles disseram, né, vinde, no versículo 4 do capítulo 11, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Mas Deus, no versículo 6, conta: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. E aqui é o aspecto central do poder comunicativo da contabilidade na organização. Quando nós temos diversos setores falando uma mesma linguagem, aqueles setores poderão caminhar em prol de um objetivo. E aquele objetivo, ele pode ser, em determinados casos, prejudicial à organização. E nós verificamos a importância da contabilidade para que haja o vínculo e a relação entre setores individualizados. Perceba que o que causou a separação entre os povos para que aquele propósito que foi colocado para engrandecimento humano foi a linguagem. Então a contabilidade, como linguagem dos negócios, ela que faz com que as partes elas sejam conectadas em prol de um objetivo que pode fazer com que a entidade ela cresça ou que a entidade ela se oponha a um melhor objetivo. Bem, gente, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo começamos a falar sobre o desenrolar da civilização com os patriarcas, com os personagens bíblicos a respeito do desenvolvimento, de como a civilização ela foi se desenvolvendo a partir deles. Eu agradeço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.